Você tem guerras, enfrenta lutas na sua vida? Eu sei que sim. Mas hoje, em especial, eu quero falar de um tipo específico de guerra. As guerras que não são nossas. Bom dia! Tudo bem aí com você? Por aqui tudo ótimo. Nesta manhã ensolarada, linda. Prontos para fazer uma reflexão na palavra de Deus. Se você é novo por aqui, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o seu like ou o seu dislike e compartilhar essa mensagem. Deixa um comentário. Vamos fomentar esse canal para que ele cresça e alcance o maior número possível de pessoas. Amém? Vamos lá, hoje eu quero falar sobre guerras. Você tem guerras, enfrenta lutas na sua vida? Eu sei que sim. Mas hoje, em especial, eu quero falar de um tipo específico de guerra. As guerras que não são nossas. Uau! Guerras que não são nossas têm a tendência de nos desgastar, sugar nossas energias. E aí me veio à mente um texto que a gente encontra lá no livro de Josué, no capítulo 9. Capítulo 9 do livro de Josué. Acontece uma situação interessante. O povo de Israel, sob o comando de Josué, estava conquistando todos os povos, destruindo todos os inimigos. E as pessoas dos outros povos que estavam ouvindo sobre a fama de Josué, o poder, eles ficaram com medo. E teve um povo em especial, os gibeonitas. Eles usaram de estratagema contra Josué e se fingiram vir de longe, com roupas rasgadas, pães velhos, odres, rotos, e falaram assim: olha, nós ouvimos a sua fama e viemos de muito longe para nos aliarmos com vocês. Nós somos amigos. Eram nada, era mentira isso. Eles eram do povo ali da região que em breve seriam conquistados, porque Josué vinha conquistando todos os povos e os gibeonitas, obviamente, estavam na lista. Josué faz aliança com os gibeonitas. E o verso-chave sobre isso a gente encontra lá no versículo 14 do capítulo 9 de Josué, quando a Bíblia diz assim: então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. E a questão é a seguinte: Josué faz aliança com os gibeonitas, absorve eles como aliados, acolhe aquele povo como sendo seu povo e faz uma aliança com eles. E depois eles descobrem que eles não eram aliados, coisa nenhuma. Mas aí a aliança já estava feita. Isso custa muito caro, porque no próximo capítulo, no capítulo 10, os gibeonitas são ameaçados por um de seus inimigos e pedem socorro para Josué. E por conta da aliança que Josué fez com os gibeonitas, Josué precisa lutar essa guerra, que não era dele. Precisa se desgastar numa guerra que não tinha a ver com ele. E quantas vezes nós, a exemplo de Josué, nos envolvemos em guerras que não são nossas? Quantas vezes nós nos envolvemos em guerras que não era para nós lutarmos? Porque nós não consultamos o Senhor. Quando nós lutamos guerras que não são nossas, que o Senhor não tem para nós,
nós despendemos força e energia onde nós não deveríamos investir força e energia. E, consequentemente, nós perdemos força e energia e foco nas guerras que são nossas. Isso é muito sério. A gente passa a lutar uma guerra que o Senhor não tem para nós, gasta energia nessa guerra e não foca energia nas guerras que definitivamente são as nossas guerras. Ah, mas e como que eu vou saber quais são as minhas guerras? Quais são as guerras que o Senhor de fato tem para mim? A resposta é simples: consultando ao Senhor. Mas tem uma dica que geralmente dá certo. Ela não é um absoluto, mas ela é um bom norte. Avalie na sua vida se você está lutando guerras de terceiros em detrimento de guerras da sua casa, da sua família. A gente tem a tendência de lutar guerras que não são nossas, de terceiros, e a gente negligencia as guerras da nossa casa, da nossa família. A gente dá mais atenção para os de fora do que para os de dentro, lutando guerras que o Senhor não tem para nós. Faça uma avaliação na sua vida aí. Se porventura você não se encontra nesse contexto de estar se desgastando em jejum, em oração, com guerras que não tem nada a ver com você, e você está negligenciando aquelas que estão próximas de você, da sua casa. Sabe, lutar guerras que não são nossas, guerras erradas, elas geram 3 desgastes profundos. Eu relacionei eles aqui e quero compartilhar com você. Guerras que não são nossas geram 3 desgastes profundos que sugam as nossas energias. Um desgaste espiritual. Você ora, você jejua, você busca, mas você não sente a graça de Deus sobre esta guerra. Por quê? Porque você está fora do centro da vontade de Deus para a sua vida, lutando uma guerra que Ele não tem para você. O segundo desgaste que uma guerra errada gera é o desgaste emocional. Conflitos desnecessários, eles drenam suas energias e a sua paz. Não são para você. E o terceiro desgaste é o desgaste de propósito. Enquanto você luta guerras erradas, você deixa de avançar nas guerras certas, naquelas que o Senhor tem para você. Entenda uma coisa, meu amado irmão, minha amada irmã. O diabo, ele não precisa te destruir. Basta que ele consiga te distrair. Somente isso. E ele já alcançou um bom território no que diz respeito às suas guerras e à sua vida. Aprendamos a fazer distinção entre as guerras designadas por Deus das guerras assumidas por impulso. Guerras. Você tem guerras. Faça uma avaliação aí. Faz um checklist das guerras que definitivamente são suas e das guerras que não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com você. Ore ao Senhor, pergunte: Senhor, essa guerra é para mim? Você vai ver que provavelmente você esteja despendendo força e energia em guerras que não são para você lutar. E eu quero deixar alguns conselhos finais aqui no que diz respeito a guerras. Antes de se envolver em uma guerra, pare e consulte o Senhor. Faça o que Josué não fez. Eles não consultaram o Senhor.
teriam evitado tanto de sabor se simplesmente perguntasse: Senhor, esse povo aqui é para a gente assumir o que eles estão falando? O que eles estão propondo? Sim ou não? A resposta seria de imediato: não, são inimigos, destrua-os. Mas não consultaram o Senhor, tiveram que acolher a consequência de se aliar com um povo que era inimigo. Segundo conselho, e esse eu acho que é o que mais pega para nós, não decida pelo que parece lógico. Muitas vezes a gente toma decisões por impulso, na lógica. Não, é óbvio que eu tenho que ajudar, é óbvio que eu tenho que me envolver com isso. Será? Será? Às vezes Deus tem outra solução para essa guerra que não é sua. Com terceiros, não envolve você. Busque conselho no Senhor. Não seja simplesmente um bom samaritano de graça, sem consultar o Senhor. Terceiro, cuidado, muito cuidado com histórias convincentes e comoventes. Eu já quebrei tanto a cara querendo ajudar porque eu tive compaixão. Não, olha a história dele, é tão óbvio. Sim, às vezes é óbvio que precisa ajuda, mas às vezes não é tão óbvio que ajuda é você. E isso vai te custar caro se não é um plano e propósito do Senhor. E por último, entenda que um sim precipitado pode gerar guerras futuras, que não tem nada a ver com você. Nada a ver com você. A exemplo de Josué, decisões sem consulta geram batalhas sem propósito. Eu estou no momento exatamente assim, escolhendo as minhas guerras. Estou com algumas demandas familiares importantes que exigem a minha presença, a minha dedicação, o meu tempo. E eu preciso abrir mão de algumas coisas que não são guerras que o Senhor tem para eu lutar nesse momento. Eclesiastes fala que há tempo para todo propósito, inclusive tempo de guerra e tempo de paz. Tem algumas guerras que a gente precisa tirar a mão. Ah, mas o propósito é bom, ok. Mas talvez aquela demanda que surgiu em segundo plano, em background, é mais importante, precisa mais da nossa presença e a gente precisa fazer avaliações. Então eu estou tirando o pé do acelerador em algumas áreas e focando a minha energia em outras. Eu sei que é temporário, mas precisa da minha atenção nesta outra guerra, que não é necessariamente uma guerra, é uma demanda. E aí a gente precisa abrir a mão, ainda que temporariamente, de outras demandas, outras prioridades. Então avalie, meu irmão e irmã, se de repente você não está cansado, desgastado, por estar lutando guerras que não te pertencem, não são suas. O Senhor não tem para você. E se Ele não tem essa guerra para você, onde você está atuando, com certeza Ele vai prover alguém para lutar essa guerra. Ele tem alguém específico para lutar esta guerra que você está lutando e não é sua. Pensa nisso, faça avaliações, tira o pé, alivie o peso. Busque o Senhor perguntando: Senhor, quais são as guerras que o Senhor quer que eu me envolva? Porque a partir da resposta de Deus, você vai ter a força necessária para vencer essas guerras, que são aquelas que o Senhor tem para você. E se você ficar lutando aquelas que o Senhor não tem para você, a sua energia vai embora. Porque se não é uma guerra que o Senhor tem para você, você não vai vencer. Não é sua. Mas aquela que Ele tem para você, Ele vai suprir a força que você precisa. Amém? Pensa nisso. Alivia a carga. Talvez você esteja carregando um peso aí que não é para você. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece. E com ela não traz desgosto, não causa dor. Alivia o fardo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Lute as guerras que são suas. As que não são, deixa para lá. Que o Senhor te abençoe.